nossa tela. Hoje nós teremos o nosso amigo Adriano Belo falando sobre Eurípides Barçanufo, a sua vida e obra. Bem-vindo mais uma vez, Adriano. Bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua infinita paz. Certa feita, em um grupo de judeus, um jovem procurava os sábios para que estes lhe pudessem ministrar ensinamentos de grande valor e muito extensos, da maneira mais rápida possível. E todos se esquivavam, todos procuravam sair daquela responsabilidade. Até que dado momento, um destes homens que foi inquirido pelo jovem, resolveu indicar-lhe alguém para que pudesse, talvez, dar-lhe a resposta que buscava. Ele queria, aquele jovem, que os ensinamentos do livro sagrado dos judeus, o Torá, pudesse ser ministrado enquanto ele estivesse apenas sobre uma de suas pernas, na postura de um quadro. E nenhum deles quis assumir essa responsabilidade. Porque para eles que passavam a vida inteira estudando, seria um absurdo, algo impossível. Até que, inspiradamente, um deles dirigiu este jovem a Hilel, um grande sábio daquela época e reconhecido homem, trabalhador e dedicado. Quando o jovem chegou a este sábio, questionando-lhe da mesma forma se o poderia fazer, Hilel disse: sim, perfeitamente, eu posso. O Senhor vai me ministrar todos os ensinamentos do Torá, enquanto eu apenas permaneço em uma de minhas pernas? Sim, tome postura, que já iremos começar. O jovem, extasiado, colocou-se na posição referida e Léo lhe disse: ame. E o jovem esperando ali, naquela postura, sim, e o que mais? Tudo já está dito. Todos os ensinamentos que o livro sagrado nos traz, tudo aquilo que ali é falado, está relacionado ao amor. Apenas diferentes formas de abordar para que todos tivéssemos condições, cada um de nós, que temos diferentes formas de receber os ensinamentos, não tivéssemos como não entendê-lo, não compreendê-lo. Mas, resumidamente, o que ali está, ame. Apenas isso, nada mais. Essa sabedoria é absurda. E quando se trata da grandiosidade de um ser, de um espírito, não lhe ferindo a modéstia, que é muito infinita também, Eurípides Barçanufo, eu, como não tenho particularmente sequer nem o dedinho da unha do pé de Hilel de sabedoria, para resumir-lhe a vida e a obra, que é tão grandiosa que iremos ver, eu digo a vocês, é quase impossível, em um tempo de palestra como nós teremos, trazer a vida de Eurípides Barçanufo. Mas nós vamos perceber que a temática da noite, a proposta como palestrante que hoje estaremos fazendo é duas questões principais. Três, né? Trabalho, renúncia e sacrifício. Isso resume praticamente a vida, a obra de Eurípides Barçanufo como um todo. E quem não conheceu, hoje irá conhecer e com certeza, como eu, irá se apaixonar por este ser. Mas antes de falar da reencarnação deste espírito como Eurípides Barçanufo, nós vamos fazer uma rápida referência que é citada no livro A Grande Espera, que nos foi trazido por Corina Novellino, sobrinha neta de Eurípides, quando reencarnado, e que foi este livro lido, analisado e referenciado por nada mais, nada menos de que Francisco Cândido Xavier. Ele deu o seu aval como médium, como pessoa, a todo o conteúdo que ali foi trazido por esta médium e sobrinha neta de Eurípides. Então são informações credenciáveis, críveis e que nós podemos ter como referências sérias. Então traz a vida de Marcos, neste livro, um jovem romano que foi, em um dado momento, conviver com um grupo de pessoas à época conhecidos como os essênios. E ali no meio daquele grupo de pessoas que viviam praticamente
isolados na sociedade, cuja proposta principal era auxiliar ao próximo, vivendo uma vida de celibato, de total renúncia das questões materiais, simplesmente fazendo o máximo possível dentro de suas possibilidades para ajudar, para auxiliar. E eles tinham, os essênios, entre eles, a certeza de que viria um Messias para o mundo, para trazer um novo ensinamento para o mundo e a vivência desse ensinamento. E nessa certeza, Marcos, convivendo com eles, que era um grupo que trabalhava principalmente a parte medicinal das plantas, que seria hoje a homeopatia, ajudando as pessoas nos seus males orgânicos. Trazia um consolo espiritual através da palavra a todos aqueles que iam buscar-lhes. Eles viviam em grupos, em cavernas, porque eles estavam já, de certa maneira, se protegendo já fazia muito tempo das questões que a região ali da Palestina, Israel, Egito, que nós sabemos, haviam muitas guerras. Os judeus, principalmente, eram muito perseguidos, até mesmo lá já, os hebreus. Então, eles ali viviam isolados, de certa maneira, mas sempre dispostos a ajudar aqueles que os buscavam. E nesse convívio, é um dos poucos relatos que nós vamos ter dentro, né, do contexto espírita e fora da história atual, de que Jesus, aos seus 15 anos de idade, vai passar por este grupo. Ele não viveu neste grupo, como muitos afirmam. A impressão que se tem para muitos estudiosos, historiadores, é que Jesus tenha tirado os seus ensinamentos destes grupos, mas não. Ele foi lhes trazer um novo aprendizado e um convite muito extremo para eles naquela época. Então, Marcos, este jovem, conviveu com Jesus, teve essa alegria. Jesus, à época, com 14, 15 anos, um adolescente. E ele nos traz, nesse livro, a primeira impressão, quando ele teve de Jesus, foi de um total domínio da sua personalidade pelo amor, pela afetuosidade que aquele ser externava. O olhar, principalmente, de Jesus, adolescente, cativou Marcos de uma maneira, tanto amor, uma luz tão forte e profunda, que ele não se permitiu nem mesmo mover. Foi tomado por aquele ser, de tamanha amorosidade. E Jesus, convivendo com eles durante um pouco tempo, fez um convite àqueles irmãos, os essênios, que eles não apenas esperassem que as pessoas viessem ter para com eles para serem auxiliadas, mas que eles buscassem sair para auxiliar aqueles que precisavam. Porque a dor, ela muitas das vezes não tem capacidade de ir a locais para ser atendida. Ela precisa realmente receber o auxílio onde ela está. E que eles divulgassem também que já havia chegado o momento em que as transformações, as propostas de mudança que todos esperavam para um novo milênio, um novo mundo, estavam acontecendo, que o Messias havia chegado e a qualquer momento eles iriam reconhecê-lo. E Marcos, tomado de tamanho amor pelo Cristo, começou a divulgar a sua mensagem e a auxiliar na proposta que o Cristo mesmo veio trazer. Pela incompreensão das autoridades da época, religiosas principalmente, ele foi sacrificiado. Morreu queimado. Podemos dizer que o primeiro mártir cristão, em certo aspecto. Tratamos como Estevão, mas Marcos, Eurípides ali naquela época, na reencarnação de Marcos, um mártir já cristão, aos seus praticamente 20 e poucos anos de idade. Depois reencarna Marcos, logo, pouco depois, como já no primeiro século ainda, hein, gente? Como discípulo de Inácio de Antioquia, que foi um grande divulgador do Evangelho, principalmente na região da África. E Inácio foi uma das crianças que Jesus colocou no colo. Quando nós temos aquelas passagens que as crianças chegam agitadas, que às vezes acontecem nas casas, em qualquer ambiente onde se tem muitas crianças, aconteceu com Jesus e seus discípulos. E naquele momento, os discípulos tentando afastá-las, ele disse, não,
deixai vir a mim as criancinhas, pois que delas e aos que se vos assemelham é dado o reino dos céus. E uma delas ele pega e coloca no seu colo. E aquela criança era Inácio, de Antioquia. E foi um grandioso divulgador do Evangelho. E morreu sacrificiado no circo romano por leões. Foi morto por leões. E sem receio nenhum de morrer, porque estava consciente da sua missão cumprida. Um dos discípulos de Inácio, que foram vários, que também conviveu com João, o evangelista, foi por ele instruído, Inácio. Um dos discípulos de Inácio foi um jovem, que o nome não nos vem agora, no momento não foi referenciado por Chico. Mas este jovem, esta criança, foi instruída por Inácio de Antioquia, também Eurípides Barçanufo. E segundo os relatos de Chico, ficou sendo responsável pela propagação do cristianismo na Palestina, na ausência de Inácio. E este jovem teve muito contato também com João Evangelista. E morreu também martirizado novamente. Eurípides, mais uma vez, mostrando a sua grandeza espiritual. Retorna como Rufo, um escravo romano, no sítio, na chácara de Tassiano. E por exteriorizar com tanto amor a sua crença e a sua certeza pelo Cristo, a alegria de servir ao Cristo, que havia já passado, ele em dado momento é questionado e colocado pelos donos daquela chácara a servir a uma deusa romana, Cibele, ao qual ele se recusa, pois ele era um cristão. E eles tentando colocá-lo à prova extrema para que ele se rendesse aos deuses romanos, o amarram a cavalos, as extremidades a cavalos, e o colocam numa postura de xeque. Ou seja, eles põem a sua família para ver aquele momento e lhe questionam: adoras a Cibele ou morres agora? Recusa o teu Cristo. Ele diz que não faria. Apresentam-lhe um mercador e diz-lhe: então sua família será vendida como escravos para este homem. E Rufus ainda não permite negar o amor que tem pelo Cristo. O mercador que comprou a família abaixa-se, dá-lhe um soco na cara e lhe diz mais proximamente: morra em paz, meu irmão, porque eu também sou cristão, e cuidarei de tua família como se minha o fosse. Era Jesus trabalhando nos bastidores para que aquela alma se desprendesse em paz. Os cavalos saem e o corpo é destroçado. Narra a história que à noite, quando já não mais havia a vigilância dos soldados, as partes foram recolhidas e guardadas em local seguro para que não mais pudessem ser violadas. Se dedicando mais uma vez e exteriorizando o seu amor. Volta em 1000, até então perdemos o relato dele durante a história, que com certeza deva ter vindo em outras encarnações. Volta em 1741, como Lavater, um filósofo, um teólogo, um estudioso suíço que revoluciona, de certa maneira, o pensamento da época. O espiritualismo, as bases, principalmente do espiritismo, este homem já veio trazer resumidamente. Na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec dedica ao estudo de 6 cartas de Johann Caspar Lavater à rainha da Rússia, Maria Feodorona, fazendo justamente um resumo, uma explicação de como funciona a espiritualidade, o mundo espiritual, as leis deste mundo. E é um resumo, segundo o próprio Leon Denis, contemporâneo de Kardec, da doutrina espírita. E Kardec avaliza isso, que realmente o pensamento de Lavater é adequado ao espiritismo. Tudo se encaixa. E Lavater era grandioso amigo, protetor até, pela influência que possuía à época, política e até em termos financeiros, de um homem que na vida de Allan Kardec teve uma importância tremenda. Johann Henri Pestalozzi foi o educador com quem Kardec aprendeu as primeiras letras, podemos assim dizer, não só da instrução acadêmica, mas as letras da amorosidade.
Porque Pestalozzi, mais do que ensinar o conteúdo, ele abria os corações dos seres que com ele compartilhavam no Instituto Iverdun. Então Kardec, instruído por Pestalozzi, grande amigo de Lavater, 3 almas que se uniam em benefício da implantação de um contexto maior de entendimento para a humanidade, que seria a doutrina espírita. Nós vamos ter essa frase de Lavater que já exprime bem a sua sabedoria. Como são poucas as nossas necessidades reais e como são imensas as nossas aspirações. Como queremos tanta coisa e, na verdade, o que precisamos é tão pouco, o de que necessitamos. E vem Chico nos dizer, né? Se não temos aquilo que queremos, é porque aquilo nós não precisamos. É porque não necessitamos. Renasce o espírito, que agora vai se chamar Eurípides Barçanufo, na Pequena Sacramento. Um espírito dessa grandeza, imaginem vocês, né? Vai lá para o interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e vai nascer na Sacramento. Uma cidadezinha que era o quê? Uma vila, né, que só foi fundada, considerada município, em 1870, pelo rei Dom João VI. Sem esgoto, sem luz elétrica, um médico, uma farmácia, igreja era o ponto social de encontro, a referência da cidade para que todos pudessem estar juntos. Correio só foi chegar em 1915. A cidade possui em torno de 4.000 habitantes. E nós nos perguntamos, né, o que Deus estava querendo trazer de mudança para um país, para o mundo como um todo, colocando um ser numa cidade, num ambiente tão afastado, né, tão apagado. Aí nós vamos ver que também na família de Eurípides ficou bem apagada a participação dele, assim, não foi em um ambiente de destaque. Ele nasce a 1º de maio de 1880, terceiro de 15 filhos que o casal Hermógenes Ernesto, o senhor Mojico, um balconista, e a mãe Jerônima Almeida, Meca, chamado carinhosamente, tiveram. O pai e a mãe de Eurípides aí estão. Pessoas simples, família simples, de grandes dificuldades, principalmente financeiras. Porque a mãe tinha crises quando adentrava-se principalmente a igreja, porque tinha visões. Era a mediunidade já começando a mostrar-se ali, plena naquela criatura, mas ainda não compreendida pelos familiares. O pai gastava todos os recursos que possuía, com médicos, com tratamentos, para tentar minimizar aqueles quadros. Família muito pobre, mãe católica, tem ataques epiléticos e visões. Aos 4 anos de idade, Eurípides já é matriculado no primário. Nós vamos ver que tem uma cronologia ali embaixo, e nós vamos começar a ver qual a grandiosidade de Eurípides e o grande trabalho que ele fez, um trabalhador incansável. Então, a partir de 1885, nós vamos ter a pré-adolescência dele, vivendo aqui, ó, nessa estação de trem, que era a modernidade que passava lá na cidade, né? O trem do mineiro estava passando ali por todo lado. O pai é promovido, olha que promoção, né? Coloca ele a 14 quilômetros da cidade para trabalhar numa estação de trem. O Eurípides vai trabalhar com o pai e vai estudar com o próprio pai nas horas vagas. Porque qual o trabalho de Eurípides com 6 anos de idade, mais ou menos? Cuidar dos cavalos, carregar a mala das pessoas, e muitas das vezes ele ia nos tempinhos dele pescar e trazia alguns peixes para vender. Uma alma que reencarnou na época do Cristo para trazer o Evangelho. Sacrificiou-se, martirizou-se já ali por 3, 4 vezes. Veio Lavater, um sábio, uma inteligência absurda, encarnar num sertãozinho de Minas e fazer essas atividades. Isso nos coloca, em nós espíritas, principalmente reencarnacionistas, uma responsabilidade muito grande quando olhamos uma criança, principalmente, aqui, na rua, em qualquer lugar. E mais simples que seja a situação dela, ali pode estar um ser que vai mudar a humanidade, que vai trazer uma grande modificação para a própria humanidade. Um ser de tremenda sabedoria.
Eurípides trabalha guardando cavalos e malas, ele contrai malária e o pai fica preocupado. Prefere levar a família de volta à cidade. O dinheirinho que ele ganhava aos 6 anos de idade, que as pessoas lhe davam algumas gorjetas ou os peixes que vendia, ele ia guardando numa meia. Era o piggy bank dele, era uma meia que ele guardava. E depois que ele tinha um certo valor, aquelas moedinhas, aquele dinheirinho, ele chegava até a mãe dele, entregava e falava: mãe, isso é para a senhora, para quando a gente não tiver mais pão em casa. Pelo menos a senhora vai ter alguma coisa para poder a gente comprar para comer. Porque a família passava fome às vezes. E ele viveu tudo isso, que ele foi o terceiro dos filhos que foram vindo outros. Um pouquinho que às vezes lhe sobrava, ou que a mãe constrangida lhe devolvia, ele comprava livros. Bem parecido com a nossa infância, muitas das vezes, né? A minha alegria quando ganhava algumas moedinhas era poder comprar aquela bala soft. Não sei se vocês lembram dela no Brasil. Era uma bala durinha, com um plástico assim, bem barulhento, que você abria ela assim, rodando, e o plástico às vezes grudava muito e fazia mais barulho ainda, que era um plástico ressecado. E como esse tipo de bala, naquela época, era pouco assim, de poucos que tinham condição no interior, que eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes. Então poucos tinham condições de comprar essas balas. Então quando minha mãe viajava, ou meu pai trazia essa bala, eu fazia questão, em frente aos meus amigos, de abrir ela assim, para fazer bastante barulho. Às vezes enrolava ela de novo e... Eles olhavam: oh, bala soft, né? E era o meu mecanismo, assim, era o meio de minha moeda de câmbio ali, o recurso de câmbio na escola, entre os amigos, de conseguir pela bala, pelas balas até, conseguia brinquedos, algo que me interessava, que algum outro colega tinha, para poder fazer essas trocas. Eles ficavam ali tão dominados, né, pelo barulho, era gostosa a balinha, que eu aproveitava daquilo. Muito diferente de Eurípides, né? Troquinho que sobrava, ia lá, comprava livros para estudar. Volta para a cidade e ele vai ter a sua adolescência agora. Vai estudar no Colégio Miranda, onde o professor João Delville de Miranda, depois de um certo período, curto até, chega para o pai de Eurípides e fala: senhor Hermógenes, eu tenho algo que conversar com o senhor. E o pai já pensa, né? Ih, lá vem bronca. Meu filho não deve estar indo nada bem. E o professor João Delville fala com o senhor Hermógenes: Eurípides já superou todas as expectativas dos educandos que nós temos na nossa escola. Eu já não tenho mais o que ensinar para ele. Então é melhor que o senhor prossiga, eu estimulo até que o faça, levando para uma escola mais adiantada. Então, olha, o Eurípides tem um desempenho brilhante. Ele às vezes até monitora os coleguinhas de classe, ajudando-os nas suas dificuldades. Então o Eurípides já começa a se envolver com tamanha inteligência em associações como o Grêmio Dramático, onde eles fazem peças teatrais, apresentações de teatro, que era uma coisa que ele adorava. A vivência de Eurípides toda relacionada à arte, a vivência com os aspectos da natureza, a parte do físico do que se ensina, a materialização daquilo que se fala. Porque não basta apenas você trazer a teoria. Se nós não a aplicamos, ela perde sentido. Ontem lá no centro, uma amiga evangelizadora, tudo vai se encaixando na proposta do trabalho às vezes, e os espíritos vão nos mostrando quadros. Ela teve a feliz ideia de trazer um balão e amarrou a fitinha. Colocou aquele gás, comprou o cilindro de gás do próprio bolso, colocou o balão, comprou os balões, comprou fitinha, para as crianças de 4 anos mais ou menos entenderem o que se passa durante o sono. Porque ela foi explicar que o espírito tem a capacidade, o perispírito, de se desprender do corpo e sair para outros locais ou ficar ali nas proximidades. Então a criançada, a primeira coisa que perguntou: mas aí a gente morre. Não morre não, tia? Não, não morre, fica ligado, tem um laço. Ah, mas como assim? Ela falou: então assim que funciona. Pegou a fitinha, colocou no balão, balão de hélio, né? O balão voa, sobe, e eles foram entendendo. Ah, então deita aí. Aí ficou segurando o balão, aí soltava a fitinha, puxava mais para perto. Ah, tia, agora sim, agora deu para entender. Simples para nós adultos, quando se fala, teoriza. Para a criança, aquilo ali, o balão amarrado na fitinha, é o que funcionou. O cordão fluídico, a fita. O perispírito, o balão.
Aos 18 anos, abre uma farmácia homeopática. O que vocês estavam fazendo aos 18 anos de idade? Não preciso falar, não. Que eu não quero nem comentar. Algumas coisas boas, mas a maioria não tanto. Pensando muita bobagem. Abre uma farmácia homeopática, em 1898. Estudou livros sobre homeopatia, um casal de médicos que visitou a casa dos pais. Ele, louco para tentar entender a doença da mãe, era um dos sonhos dele ser médico, ele foi estudar homeopatia. Abre uma farmácia e vai cuidar das pessoas até então. Cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, em 1900, auxiliar, fazer a caridade às pessoas. São Vicente de Paulo, considerado o pai dos pobres. Aos 21, Gazeta de Sacramento, um jornal. Cidadezinha que não tem nada, gente. 4.000 habitantes, eu coloco um jornal naquela cidade. Vai divulgar o quê, né? Morreram 3 galinhas, o seu Zé perdeu o cavalo dele, se alguém encontrar pela rua, devolva. Coisas assim. Mas também, óbvio que ele trazia notícias e esclarecimentos sobre vários temas. Peças de teatro que eles promoviam, tudo isso vinha divulgar. Desiste de estudar medicina no Rio de Janeiro. O pai, com muito esforço, já melhora um pouco a situação financeira, leva o matricula, eles vão à escola de medicina do Rio de Janeiro, naval, da Marinha, e ele é matriculado. Ele começa praticamente já a adentrar-se ali no curso, quando a mãe manifesta crises fortíssimas, de epilepsia, seus ataques ficam mais fortes. E ele percebe, algo lhe intui, que é a ausência dele, que estava causando aquilo na mãe. Então ele chega para o pai, depois que retornam do Rio, que já haviam feito a matrícula, tudo preparado para ele ir para a faculdade de medicina, em 1900. Hoje nós temos um filho médico, já é uma grande alegria, né? Está na área médica, a gente fica muito feliz. Imagine-se em 1900. O médico era uma criatura que nós sabemos. Ele tinha mais autoridade na nossa cidade do que o prefeito e o padre. Que o médico era realmente o doutor na cidade, era a pessoa que salva vidas. Então Eurípides recusa-se aí, abre mão, renuncia à carreira de medicina para ficar com a mãe. E aos 22 parte para a carreira política. Falam-se que na política não tem pessoas de bem. Tem, aí a prova de um. Bezerra de Menezes também foi político, um grande homem. E Eurípides foi tão respeitado como vereador e trouxe, olha quando uma alma, um espírito bom pode trazer para um lugar. Uma cidade tão pequena, Eurípides como vereador, o psiquismo dele, a evolução dele, foi capaz de manifestar-se de tão grande forma, influenciando os vereadores da região e o próprio prefeito, que eles levaram bonde para a cidade, rede de esgoto, uma usina hidrelétrica, que nem cidade grande ainda tinha. A usina elétrica do Cajuru, numa cidade pequena. Colocaram uma usina hidrelétrica. E era alegria tamanha das pessoas, porque foi eleito com, claro, um homem daquele. Repórter, jornal, né, dono de jornal, tinha farmácia, participava do teatro, dominava as pessoas com seu carisma. Caridoso, Sociedade São Vicente de Paulo, todos votaram nele. Uma margem assim absurda de votos. Só que o governo de Minas solta um decreto que depois do mandato terminado de 4 anos, eles poderiam continuar por mais 2. E Eurípides se recusa, diz que não, eu não posso aceitar. Mas Eurípides, por quê? Nós te amamos, nós te queremos, fica. Não, não posso, porque as pessoas me elegeram para 4 anos e eu não sei se elas me querem por mais 2. Então eu abro mão do meu mandato e saiu. E foi um tremendo, né, digamos assim, choro por parte da Assembleia da cidade. Mas a consciência manter-se tranquila e serena. Adultidade de Eurípides. Funda o Liceu Sacramentano, como não foi para o Rio para estudar medicina, funda uma escola. O Liceu é uma escola. À época nós não tínhamos os quesitos, as exigências para escolas, como nós temos hoje. Era bem diferente, pessoal. Nós estamos falando de 1900. Então, algo do início, né, do século XX, algo bem diferente do que nós temos hoje. Então, as pessoas cultas, que tinham instrução, elas eram capacitadas a abrir um ambiente para estudar as outras pessoas. Conhece o Espiritismo, larga o catolicismo. Eurípides, então, agora nós vamos entender a vida dele resumida.
Nasceu na família pobre, mas se estabeleceu pela sua inteligência, esforço e empenho, como farmácia, sociedade, São Vicente, a própria, né, teatro, cargo de vereador. Financeiramente, a escola, ele estava bem. As pessoas lhe gostavam muito. A Igreja Católica, ele participava dos cultos da Igreja Católica, super respeitado por todos. A posição de Eurípides dentro, nos cultos da igreja, era a posição daquele que está ao lado do padre. Hoje nós devemos chamar o ministro da Eucaristia, eu acredito, não me acordo muito bem. Ele participava junto com o padre. E ele assistia aos sermões e ia anotando em uma caderneta para poder refletir sobre os sermões em casa. Então as pessoas admiravam por demais Eurípides. O padre da cidade, os padres que tinham outros, amavam Eurípides. Tanto amava que certa feita um dos padres fez uma coisa diferente. Em uma época que a missa era celebrada em latim e a Bíblia era em latim. Ele deu para Eurípides, que falava vários idiomas, lia e compreendia, escrevia, uma Bíblia em latim. Coisa que não se permitia na igreja, porque os leigos, nós, não teríamos capacidade de acumular e de receber aqueles ensinamentos. E o padre presenteou pelo tamanho apreço e carinho que ele tinha por Eurípides, com uma Bíblia. Eurípides, quando saía da igreja, ele não dava as costas para o altar. Tamanho respeito pela figura do Cristo. Ele saía sempre de costas. Então as pessoas veneravam, de certa forma, a Eurípides por ser uma figura exemplar em tudo que fazia. E é nesse contexto que nós vamos agora entender, quando ele conhece o Espiritismo, que vai começar, na verdade, aqui, ó, nessa fazenda. Aí uma história rapidinha dentro de outra história. Essa chama-se Fazenda Santa Maria. Era a 14 quilômetros de Sacramento. E aí moravam muitos familiares de Eurípides. Mas um que morava lá em especial, que ele gostava e admirava por demais, era o senhor Mariano da Cunha Júnior. E lá em Minas nós gostamos de resumir, né? Então, ponto de ônibus, o mineiro fala point ons. Fala rápido para logo entender. É para a gente não perder muito tempo. Aqui no inglês também a gente costuma, às vezes, resumir algumas coisinhas. Eu não sei qual trocadilho que você usou para falar inglês aí para o pessoal, mas eu gostaria de aprender um resumido mineiro depois, né? Mas é como nós temos o IA, coisas assim, que a gente vê hoje na internet, principalmente nos sites de relacionamento, as pessoas abreviam, né, as formas de falar. Então, o senhor Mariano, ele era tio do Eurípides, era tio senhor Mariano. Então, falava, tio senhor Mariano. Ou tio senhor. E Eurípides amava esse homem. Era como um pai, segundo pai para ele. E os outros parentes que viviam naquela fazenda. Só que aconteceu algo ali que foi chamar a atenção da sociedade, da cidade como um todo. Fenômenos começaram a acontecer. Fenômenos que muitos estavam considerando como que voltados ao demônio. O que acontecia? As casas, durante a noite, os colonos que ali eram abrigados, tinham barulhos que eles não sabiam de onde vinham. Gritos, vozes, falas, pessoas que não pertenciam àquele ambiente. As panelas saíam dos armários, se atiravam nas paredes, mãos ficavam gravadas em barro, ou marcas e digitais, sem ninguém jamais ter feito aquilo. Imagine você, sem luz, energia para ligar, tudo na base da vela, do lampião, e começa uma agazarra dessa na sua casa, na fazenda, durante a noite. Alguém que já foi numa fazenda ou já viveu? Porque eu vivi. E sabe o que é uma fazenda à noite, um sítio? Quando as luzes se vão das estrelas, da lua e de tudo, você não vê um palmo na sua frente. Se você levanta de noite para ir no banheiro ou fazer qualquer coisa assim, você não vê nada. Você pode ficar com o olho fechado e tentar achar, porque é a mesma coisa. Não vê nada. Imagina você num ambiente desse, abre o olho e aquela barulheira, e não vê nada. E gritos, e vozes. E eram vários colonos. Eu fico imaginando eles no outro dia encontrando os familiares, né? Rapaz, não dormi nada essa noite. Mas por quê? E o outro escutando, com aquele medo de falar, né? Que tudo era o diabo. Ai, lá em casa está uma barulheira danada. Ah, deve ser rato, não, alguma coisa assim. O bichinho que está passando. Ah, mas rato não fala. Onde já se viu o rato falar? Me tirem daqui, me levem para outro lugar, que nós chegamos e vamos modificar, coisas assim. É de dar medo.
E aquilo agitou de tamanha maneira, e eles foram confidenciando uns aos outros, que ele falou, mas então tá geral. E chamavam-se padres para exorcizar e não adiantava. Fazia-se de tudo e não adiantava, ficava até pior. E esse senhor Mariano conheceu um homem que se chamou Frederico Peiró, que foi um grande espírita na região de Uberaba. Até tem um bairro lá hoje que chama Peirópolis, que foi esse homem praticamente que ajudou a fundar e que dedicou, de certa maneira, sua vida às pessoas daquela região. Ele era um espanhol. Era totalmente cético, ou seja, não acreditava em nada. Materialista bem ferraz. Na Espanha, teve problemas por questões, na época, de revoluções e tudo, e ele era anarquista. Então, teve que sair do governo de lá por não aceitar as posições que eles tinham. Na questão religiosa, ele se dizia ateu porque ele não acreditava num Deus que condenasse ao inferno eterno. Ele não conseguia enxergar um Deus que dava para uns tanta saúde, para outros corpos tão debilitados. Para alguns que adquiriam tantos bens, tinham tantos recursos, e outros que não tinham nada, passavam fome. Então aquilo deixava sempre a questionar-se, que Deus é esse? Porque se eu, como ser humano, com o pai que tive, meu pai foi muito mais justo e bom, e ele era extremamente caridoso. Tinha posses, mas tinha um coração tão grande quanto os bens que possuía. Mas certa feita um amigo lhe chama para ir no centro espírita, e ele recusava. Não, eu não acredito nessas coisas. Coisa de gente fraca da cabeça. Todo mundo fala no início, né? Não vou nisso, não. E o amigo insistiu, como tinha um conceito bom com ele, falou, ok, então vamos. Quando chegou na reunião, pessoas simples naquela reunião, da região de Minas, do interior de Minas, uma autoridade, uma pessoa que viesse do exterior, qualquer país que fosse, era um extraterrestre. Era uma coisa rara de se ver. E a gente no Brasil valoriza tanto, né? A pessoa chega enrolando a língua um pouquinho, a gente acha aquilo uma maravilha, né? Nossa, que maravilha. Ele fala diferente, fala tudo enrolado. E esse Peiró foi assistir à reunião. E todos ali, na reunião, simples, muitos trabalhadores do campo, um dos médios daquela reunião começa a falar em castelhano, em espanhol. E começa a falar, e termina de falar. E o pessoal, você entendeu o que o Espírito falou? O outro, não entendi nada. Eu não falo mineirês, mas esse negócio aí eu não falo, não. Eu não conheço esse idioma, não. Alguém aqui entende? E ele sabia que ele era espanhol. Quem havia falado? A mãe dele. A própria mãe de Frederico, trazendo relatos da infância, da juventude, fatos tão íntimos que ninguém sabia. Só ele e a mãe. Confidências pessoais. Então ele fingiu, né? Eu vou falar o que ela falou aqui. Não, minha esposa, né? Mas colocou o quê? Aquela pedra na cabeça dele para pensar. Ele começou a estudar o Espiritismo e se converteu, se rendeu à beleza e à grandiosidade dos ensinamentos da doutrina espírita. E foi lá na fazenda e falou, isso aqui são fenômenos espíritas, são espíritos que estão se manifestando. Vamos fazer algumas reuniões mediúnicas e com o passar do tempo vai se resolver. E foi realmente o que aconteceu. E aí então atraiu o seu Mariano também para estudar e praticar o Espiritismo, juntamente com os colonos. Ele falou, isso aqui é um reduto de médiuns que está tendo aqui. Os familiares que ali estavam eram praticamente todos médiuns. O absurdo dos fenômenos que aconteciam eram grandiosos. E o seu Mariano era uma pessoa tão boa de coração que algumas crianças que o conheceram naquela época, que relataram depois a sua vida quando adultos, eles falam que o senhor Mariano, na vida dele, foi voltado à caridade. Pessoas obsidiadas que chegavam como loucas, tratamento daquela época era loucura. Está louco, mas eram obsidiados muitos deles. O espírito influenciando o psiquismo e a pessoa perdia a noção das atitudes, do que se fazia. Alguns tão violentamente dominados, subjugados, que tinham que ser amarrados. Então o senhor Mariano dava tanto amor e tanto carinho a essas pessoas, que eles colocavam no ambiente à parte da casa, óbvio que para não colocar a família dele em risco, e cuidava deles, dando-lhe comida na boca, de manhã, de tarde, ele cuidando as higiene física. E os alunos, né, as crianças que frequentavam a casa dele naquela época, os familiares, dizem que a vida dele era aquilo. A pessoa se curava, ficava boa, saía, chegava outro. Saía um, chegava outro. E aquilo foi a vida dele, totalmente voltada ao amor e ao trabalho assistencial. Quando se fala de casa espírita, a gente imagina logo aqui, né? Ar-condicionado, projetor,
alto-falante. Aí que é o caso onde o centro espírita que eles começaram a trabalhar. Essas telhas aí, que a gente chama as francesas, né? Um lugar humilde, pessoas humildes, sem estudo, campesinos, trabalhadores do campo. Ali que aconteciam grandes manifestações. São Vicente de Paulo se manifestava, Sócrates, Platão, São João Evangelista, por aí vai, gente. Não vou falar mais, senão a gente fica sem graça, né? O nível do trabalho que se realizava. E Eurípides via, escutava as pessoas falando, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio que está acontecendo lá. Agora até o senhor Mariano também foi dominado. E Eurípides ficava triste, porque ele era católico ferrenho. Falava, até meu tio agora também foi dominado. E quando não se entende, o supersticioso, aquilo que se cria na mente das pessoas, faz que a gente não compreenda e até recuse. Então, para esclarecer um pouco assim como uma interpretação nos equivoca. Certa feita, 2 jovens estavam passando, né, em frente a um cemitério e tinha um pé de abacateiro. E aquele pé estava carregado. E um virou para o outro e falou assim, vamos pegar emprestado alguns abacates, né, sem pedir, pegar emprestado. O outro falou, agora não, né, tem muita gente olhando. À noite a gente volta aqui e pega alguns. E voltaram por volta das 10, 11 horas para pegar alguns abacates. Então ali tirando os abacates, pegando, um subiu, o outro ficou lá embaixo agarrando. E tinham 2 abacates enormes, assim, bem na pontinha. Geralmente é assim, né? Mangas melhores estão lá na pontinha, porque ninguém alcança, elas crescem muito. Jabuticabas melhores estão na gripa, lá em Minas a gente fala na gripa. Aí o rapaz viu que não dava, pegou e chacoalhou o pé assim, a galha da árvore, cai os 2 abacatões no chão e rola para perto de 2 túmulos que tinham lá. Não, larga isso lá por enquanto, depois a gente pega. Vamos pegando esses aqui. Foram recolhendo e tudo. E depois que recolheram, começaram a separar os abacates, que duplo o trabalho, tem que ser dividido o produto do empréstimo, né? Aí, um para você, um para mim. Esse é seu e esse é meu. Esse aqui é seu, esse aqui é meu. E um cidadão que passava do outro lado do muro escutou aquela conversa. Esse é seu e esse é meu. E ficou assim, tudo, sai correndo. E dá de encontro com um amigo logo à frente. Que pressa é essa? Que afobamento é esse? Está quase morrendo? Falta de ar? Nem te falo. Deus e o diabo estão dividindo as almas ali no cemitério agora. Acabei de escutar. Quase que eu vou. Bobagem de sua cabeça. Onde já se viu Deus e o diabo no cemitério dividindo almas? Vamos lá que você vai ver. Não vou. Vamos lá, estou te falando. Sou homem. Essa coisa, né? Machão. Vamos lá que eu vou te mostrar que não tem nada disso. Chegaram os 2 assim, no muro ali e tal. Foram escutar. Aí está o... Esse é seu. Era muito abacate, né? Está carregado. Esse é seu, esse é meu. Esse é seu, esse é meu. E aqueles 2 lá, que estão ali? Aqueles a gente pega depois. Os 2 saíram na correria. Acharam que a coisa era verdade, né? Então não existe, meus irmãos, essa questão de que o diabo ou o demônio é o adversário, né? Em igualdade, o que está sempre desafiando. Não. É a resistência ao amor, nós podemos chamar de Satanás. É o adversário. É tudo aquelas vezes que a gente se recusa a fazer o bem e a amar verdadeiramente, que estamos nos entregando ao desafio. Mas Eurípides, levado pela crença da época, foi conversar com o tio Senhor. O tio Senhor não se rendeu. Falou, Eurípides, é difícil, porque como pode ser o demônio se manda perdoar, fazer o bem, ajudar, e as pessoas estão ficando bem, estão melhorando, e o trabalho cresce a cada dia. E a gente vê que as pessoas estão recebendo muito por isso. É um trabalho do bem. E Eurípides não se convence. E exige tanto mentalmente do tio, que não era capaz de dar-lhe o que ele queria, que ele era um homem muito inteligente, que o tio se rende. Fala, não, você é um homem estudado, fala várias línguas, está muito bem preparado, eu não tenho condições de te dar o que você busca em mim. Mas aqui está alguém que pode talvez lhe dar as respostas que você busca. E dá a Eurípides o livro O Porquê da Vida, depois da morte de Leon Denis. Aí ele ia conversar com a autoridade do nível dele, né? No livro ali é o pensamento em letras. E o livro pega o livro e começa a ler. Aí ele achou um adversário à altura para debater. E diz o senhor Mariano que acordava de noite e Eurípides está lendo lá com a velhinha. E acordava, dormia, acordava e Eurípides falava, ué, ele até que está gostando do livro. E amanheceu o dia e Eurípides está lendo. E o tio pergunta, filho, né, o que aconteceu? Falo, tio, aqui tem tanto ensinamento que a minha cabeça já não está conseguindo mais comportar. Está virando aqui todo
um redemoinho de emoções, eu não sei o que dizer. Eu posso ler esse livro mais uma vez? E foi estudar o livro. Foi aonde ele começou a se render. Mas o fato dele se render verdadeiramente foi quando ele volta naquele centro, num dado momento, e quando ele participa, né, ele chega lá sem avisar. Não avisa ninguém, vai com um amigo caladinho, numa sexta-feira da paixão. E chegando lá, estão todos os familiares, todos aqueles que participam ali do ambiente da fazenda, participando da reunião. Ou seja, todo mundo era a favor do Espiritismo. E ele conhecia a todos. E vê 2 lugares. Ué, mas todo mundo aqui não precisava de mais 2 lugares? E o pessoal mostra para eles, né? Aqui na frente, como se vocês todos tivessem aqui família, e 2 lugares aqui, eles chegam. Está aqui esperando vocês, pode sentar. Mas quem avisou? Porque eu tenho certeza que meu amigo jamais faria isso. Eu não falei, os espíritos nos disseram que vocês viriam. E Eurípides já tomou o primeiro choque. Pelo que ele estudou, as referências que ele teve que podia acontecer. E começam os trabalhos da noite, as atividades, o tio dele começa as leituras, vem as psicografias, alguns relatos. E Eurípides, num dado momento, mentalmente, faz uma questão. Fala, se para, né, tirar a dúvida, se tudo que está acontecendo aqui for realmente verdade, eu gostaria que São João Evangelista viesse e falasse sobre as bem-aventuranças. Porque era uma das dúvidas que Eurípides tinha. Como pode ser bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito? Todas aquelas questões que Jesus colocava, para ele ficava em xeque. Mas como pode Jesus falar que ser bom, sofrer tanto assim, tanta desgraça? E eis que ele faz a pergunta, e ele fala assim, mas eu vou ajudar. Quero que venha a resposta através de Aristides, que era um primo dele. O Aristides era uma pessoa que só trabalhou no campo a vida toda, nunca foi na escola. Eles falam que ele era tão analfabeto, que se você desse uma garrafa para ele, fala, faz um ó, Aristides. Ele, como é que começa? Aonde que eu vou aí, né? Que é isso, esse tal de ó? Analfabeto de todo. E Eurípides fala através do Aristides. Olha que questionamento que ele faz. Mental. E eis que Aristides começa através da psicofonia, o espírito São João Evangelista começa a manifestar-se através dele. A fala modifica. O nível cultural que ele, né, exterioriza totalmente fora do contexto do Aristides. E traz as explicações das bem-aventuranças de uma maneira tão linda, baseada na lei do progresso, na reencarnação, causa e efeito, que Eurípides se rende. Quando assina aquela comunicação, quando fala, João Evangelista. Aí Eurípides já não pode mais dar, né, resistência. Ele se torna espírita, o tio o instrui através de Bezerra de Menezes, espírito, sua mediunidade aflora. E foram tantas as mediunidades através de Eurípides, mas a principal era da bicorporeidade. Eurípides conseguia, de certa maneira, estar em vários ambientes ao mesmo tempo. Através do corpo ficar aqui sentado, ele em sonolência, vamos dizer, o espírito se materializava em outro local e cuidava das pessoas. Que maravilha, né? É um nível de espiritualidade absurdo. Então, a primeira cura que Eurípides pratica, depois de todo esse aprendizado que ele tem com o tio, ele fala com o tio aquela noite, tio, nós precisamos visitar o Carlos. Carlos, Eurípides? Sim, tio, Carlos. Ah, estou lembrado. O Carlos é uma pessoa que vive além das matas que nós temos aqui na fazenda, mas agora está muito tarde, muito perigoso. As feras, os animais da mata, está muito escuro. Nós não podemos ir lá essa hora. Vamos amanhã de manhã cedo, nós vamos. Não tem problema. Que tio Mariano também era muito bom. Ele fala, não, tio, nós vamos agora. Mas meu filho, e o perigo? Mas tio, nós estamos trabalhando para Deus. E quem trabalha para Deus não pode temer. E o tio reconhece que ali realmente ele já havia aprendido a lição. Foram até a casa de Carlos e lá estava o pobre homem, sem água e sem comida por vários dias. Já estava à míngua, como se diz, né? Estado muito triste. Eles lhe dão comida, água, cuidam dele. Eurípides lhe aplica alguns passes e quando termina lhe dá um beijo na fronte. E Carlos foi a primeira cura que Eurípides praticou depois da sua conversão. Carlos era um leproso que as pessoas da cidade se recusavam a visitar porque já estava num estado totalmente avançado de
deterioração, que a lepra traz isso. E Eurípides, naquele momento, o abraça, lhe beija e Carlos se cura. A manifestação do amor esplendendo ali naquele momento, através de Eurípides. Depois, a segunda cura, a mãe. Os ataques epiléticos da mãe cessam. Eurípides a consegue também curar. O pai vai ficando, o senhor Hermógenes, tão triste, angustiado com a situação de Eurípides, que fala que os pais passam para as mães essas responsabilidades, né? Meca, fala com o nosso filho para voltar a ser católico, frequentar a igreja. Não dá mais. Está todo mundo nos condenando por isso. E quando a mãe vai conversar com Eurípides, ele lhe mostra, ele cura também a grandeza da doutrina espírita, do cristianismo redivivo, que a mãe se converte, o coração de mãe se rende. Ela volta, seu Hermógenes, e aí? Conseguiu convencê-lo? Oi, consegui não. Eu agora também sou espírita. Mas o quê? E Eurípides falou que se você quiser conversar com ele, é melhor você estudar o espiritismo e vir conversar com ele você mesmo. E o pai vai estudar e se converte toda a família em espíritas. E nós não vamos ter tempo, pelo avançar da hora, mas nós só queríamos mostrar a vocês, para fechar, né? Como foi o grandioso trabalho que ele realiza. Pregou em toda a região, que seria a Zagaia, né? Região de Matas ali. Grupo Espírita Esperança e Caridade, 1905. Farmácia gratuita, Colégio Allan Kardec, que hoje é referência no Brasil até como instituição de ensino. E ele foi muito perseguido nesse colégio. Antes, Liceu Sacramentano, quando ele se tornou espírita, todos abandonaram. O colégio ficou vazio. Amigos, pessoas que frequentavam, alunos, ninguém mais queria participar. E quando já estava para fechar as portas, e ele chorando e triste por aquilo, um espírito lhe aparece e ele se recusa, porque ele disse, eu estou tão atormentado, e ele percebe a grandeza do espírito, não tem condições. Eu não estou bem para ter comunicação com esse ser. E um espírito lhe aparece e lhe diz, feche, né, tire a placa Allan Kardec do colégio, que é o último resquício da vaidade humana. Coloque o nome Allan Kardec. Institua aulas de astronomia. Coloque o evangelho, divulgue o evangelho, cursos do evangelho de meu filho, todos os dias, e de espiritismo. E eu lhe protegerei com meu manto de amor. Maria, serva de Deus. A própria Maria, que foi a mãe de Jesus na terra, se dispõe a proteger o colégio Allan Kardec, onde Eurípides iria trabalhar a renovação cultural das crianças e espiritual. Aí a primeira turma que nós vamos ver do colégio, bem simples aparentemente, mas grandioso na sua missão. E hoje, como ele está. E nós vamos ver, debate público, porque todos o questionavam, o padre da cidade queria aniquilá-lo, trouxe um padre de fora, Feliciano Iag, e Eurípides o venceu num debate. As pessoas foram carregar Eurípides e ele não aceitou. Foi e deu um abraço no padre, tão sincero que este chorou. Antes adversário, se rendeu ao amor de Eurípides. Processo criminal, porque depois que a farmácia se abriu, ele atendia, havia uma outra farmácia, claro que traz a inveja, que ele não cobrava. As pessoas o ajudavam com os medicamentos, os que possuíam mais posses, e os pobres eram atendidos. Ele dava receita de uma maneira tão absurda, que as pessoas, às vezes, sem nunca ter tido contato com ele, quando chegava, ele já tinha o medicamento pronto. Vai, meu irmão, que a dor tem muita pressa. Precisa ser atendida logo. Casos em que muitas das vezes as pessoas iam ter partos à distância, em locais distantes, vinham a cavalo buscar Eurípides para acolhê-los, que era muito respeitado. Quando chegavam para buscar-lhe, ele falou, já estive lá. Já fiz o parto? Isso também. Não, mas não é possível, a estrada é uma, nós não passamos pelo senhor. Já foi atendido. Volte conosco. O marido assim o fez. Quando chegava, a esposa confirmava, não, Eurípides esteve aqui, o seu Eurípides fez o parto e disse que estava tudo bem. Teve algum problema? Não. Está tudo bem, graças a Deus. Essa era a exemplificação do amor de Eurípides o tempo todo. Gripe espanhola invade o mundo, ceifa milhões e milhões de vidas. Em Minas, o Brasil, de um certo modo, não ficou fora. Atinge também a Pequena Sacramento. Eurípides tem um trabalho redobrado, tem assistentes, a família lhe ajuda, chega a ministrar mais de 1000 receitas por dia. Eles não conseguiam acreditar, a sua assistente, a dona Malha, como ele fazia, porque ele simplesmente ia colocando os rótulos, as pessoas que eram, sem ela nem ter noção
de quem que eram aquelas pessoas. Iam todas sendo direcionadas exatamente para as pessoas que precisavam ser. Trabalho dos espíritos, fazendo o amor. Mas a ele próprio ele não consegue curar. Por quê? São Vicente de Paulo já havia lhe trazido um contexto geral do que iria vir com aquele, né, fato da gripe espanhola. O desprende em um sono físico e o leva a um local, onde ele diz subir uma escada luzente de mármore, aparentemente um mármore, onde árvores douradas tinham diversas inscrições: caridade, amor, esperança, fraternidade, solidariedade. E naquele ambiente de tremenda paz, invadido de pleno amor, Eurípides questiona: onde? Que lugar é este? E São Vicente de Paulo, seu protetor espiritual, desde criança, lhe diz: aqui é onde a partir de agora residirás, porque tua missão na terra já está cumprida. A nossa missão já está cumprida. No dia 1º de novembro de 1918, desencarna Eurípides. No dia anterior, trabalhando exaustivamente, com febre, pela gripe que havia contraído, cuidando das outras pessoas, só a mãe consegue interromper-lhe a atividade. E quando ele vai se deitar, faz um banho de imersão, ocorre o seu desenlace. Quando olham na folhinha que está ao lado, já mudam de página, que era de um mês anterior, veem que está marcado justamente aquela data. No dia 1º, às 5h30 da manhã, estarei retornando ao plano espiritual. A consciência tranquila do dever cumprido, por uma alma tão abnegada e dedicada ao bem. E nós vamos ver que, na sequência da vida e dos mundos e do que aprendemos, olha a lógica dos fatos. Bezerra de Menezes, em 1831, chega à Terra, desencarna em 1900, trabalha como espírito com Eurípides Barçanufo, a partir de 1904, a sua conversão ao espiritismo, até 1918. Em 1918, né? Desencarna Eurípides, mas em 1910, Chico Xavier reencarna na Terra e trabalha até 2002, tendo como companheiros de trabalho Eurípides e Bezerra de Menezes. Então nós podemos saber que sempre Deus está manifestando recursos e meios de manter a chama viva do amor na Terra. E que essas almas sirvam sempre para nós, como um clarão e a certeza de manter esse amor divino em nós, vivo e permanente sempre. Que assim seja.